Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. Hoje faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi controvérsias. Nessa semana tivemos a oportunidade de poder analisar várias das controvérsias que Cristo Jesus teve com líderes religiosos, com posturas religiosas que havia naquela época, e ao mesmo tempo até com a sua própria família, que não entendendo aquilo que era o ministério de Jesus e o que ele estava fazendo, acabaram por tomar uma postura de perseguição, de crítica. Cristo Jesus, portanto, passou por tudo isso. O texto que serviu como base para o nosso estudo da semana foi Marcos capítulo 2, versos 27 e 28, que diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Bem, quando nós olhamos aqui para a lição dessa semana, nós percebemos, só para recapitular um pouco daquilo que a gente falou, no domingo nós vimos a cura de um paralítico. Jesus, ele está pregando na casa de Pedro, quando 4 indivíduos descem um paralítico pelo teto, e esses indivíduos querem ver o seu amigo curado fisicamente, mas Jesus olha para o coração daquele indivíduo e diz: perdoados estão os teus pecados. Os líderes religiosos que estavam ali à sua volta começaram imediatamente a criticar a Cristo Jesus, pensando consigo mesmos: quem pode perdoar pecados senão só um, que é Deus? E Jesus vai responder: por que vocês pensam assim? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo: filho, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E essa cura aconteceu para que Jesus pudesse mostrar para os líderes religiosos que ele tem poder para perdoar pecados. Você percebe aqui que aqui já foi um embate muito grande. Na segunda-feira, nós vimos a questão do chamado de Levi e Mateus e, ao mesmo tempo, a questão do jejum. Agora, são os discípulos de João que vão questionar Cristo Jesus e vão dizer: escuta, Senhor, a pergunta que a gente tem que fazer é por que nós, bem como os fariseus, jejuamos 2 vezes por semana e os seus discípulos não jejuam? E Jesus vai explicar a eles: não é numa festa de casamento que você vai praticar o jejum. O noivo vai ser tirado de vocês, então nessa altura haverá razão para poder jejuar. Enquanto eu estiver com eles, eles não precisam jejuar, eles precisam estar junto comigo e se alegrar comigo. Você percebe que havia aqui uma questão séria. Havia uma questão também relacionada ao sábado. Cristo Jesus, ele vai ser acusado pelos líderes religiosos, principalmente por 2 razões. Uma, porque ele cura aos sábados, e outra, porque os seus discípulos estavam colhendo espigas no sábado, enquanto traziam a boca e comiam. E Jesus vai lançar mão da história de Davi, bem como seus homens que chegaram até o santuário e não havia pão comum, e eles comeram o pão que somente os sacerdotes tinham autoridade para poder comer. Você percebe aqui que o tempo todo havia embates. Nas histórias em formato de sanduíche, nós vemos 2 momentos. Um confronto de Cristo Jesus com a sua família, que achava que ele estava fora de si e queriam, de alguma forma, tentar impedi-lo, e foram para poder levá-lo à força de volta para casa e interromper o seu ministério. E você encontra os líderes do povo, os fariseus, bem como os mestres da lei, que não aceitavam a Cristo Jesus e o criticavam, dizendo que ele fazia milagres com o poder de Satanás. Quando você olha para todas essas histórias têm um elemento em comum. E aqui entra o aspecto principal da lição dessa semana. Essas controvérsias só mostram que Cristo Jesus, de alguma forma, teve que lidar com mentalidades de pessoas que olhavam para o que ele estava fazendo, por não compreender o que ele estava fazendo, acabavam por criticá-lo, tentavam de alguma maneira pará-lo, ou tentavam fazer com que, de alguma forma, ele se esquecesse das pessoas que estavam à sua volta e daquilo que o Pai o havia chamado para poder fazer. É exatamente nessa perspectiva que encontramos o texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, do livro O Deserto às Nações, nas páginas 221 e 222. Ellen White está comentando a postura dos líderes religiosos.
E ela vai mencionar que toda religião que acaba tirando Deus do lugar que lhe pertence e acaba colocando o ser humano, bem como seus interesses no lugar, acaba se tornando uma religião onde as pessoas se tornam pessoas de segunda mão. São pessoas que não têm uma importância vital. As pessoas perdem o valor que elas têm para Deus. Quando você olha para a Bíblia e vai descobrir que Cristo amou, Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, Cristo se deu por nós. A divindade tem trabalhado de forma intensa desde que o pecado entrou aqui no nosso planeta para poder salvar o ser humano. Mas você acaba descobrindo que as pessoas se tornam menos importantes quando a religiosidade acaba estabelecendo alguns propósitos e princípios que nem sempre são os mais íntegros e ao mesmo tempo elevados, e tentam substituir aquilo que é a vontade de Deus por aquilo que o ser humano está buscando, os interesses escusos dos seres humanos. É interessante que há uma frase que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos que diz assim: o evangelho dá alto valor à humanidade, como aquisição do sangue de Cristo, e ensina um amável interesse pelas necessidades e aflições humanas. O Senhor diz: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, do que o ouro fino de Ofir. Se fosse por uma única pessoa, Ellen White menciona, Cristo Jesus teria vindo e teria sofrido tudo que sofreu, só para poder salvar, mesmo que fosse uma única pessoa. Que alto valor temos diante do Senhor. E que responsabilidade temos, enquanto seguidores de Cristo, de olharmos para o lado e percebermos as pessoas à nossa volta. De percebermos as pessoas que talvez até não tenham todo o conhecimento que nós temos, mas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. O meio de poder alcançar as pessoas é o amor de Deus. É o amor de Cristo que nos motiva, é o amor de Cristo que nos constrange, é o amor de Cristo que nos impulsiona a trabalhar em favor dos que estão à nossa volta. E eu te desafio a compartilhar com as pessoas da tua unidade amanhã, que vai ser o sábado em que essa lição vai estar sendo recapitulada, que tipo de ações nós, enquanto seres humanos, devemos tomar pensando no próximo, pensando naquilo que são os interesses do reino de Deus, para podermos alcançar mais pessoas. Amanhã nós vamos abrir uma nova temática, completamente nova, e o tema será parábolas. Mas antes de podermos fazer isso, é claro, eu gostaria de orar junto com você. Obrigado, Pai, por sabermos que Tu nos amas, tens planos para a nossa vida e, acima de tudo, que somos importantes para Ti. Ajuda-nos a podermos permanecer ao Teu lado e ajuda-nos a amar as pessoas que estão à nossa volta como Cristo também amou. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?